Sala de visita. Novembro Azul, uma campanha criada para estimular a discussão em torno da saúde do homem. Sobre este assunto, eu converso agora com o Dr. Murilo Ferreira de Andrade, ele que é médico urologista da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, a USP, e também membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia. Muito obrigada pela sua participação aqui e a disponibilidade de falar de um assunto muito importante e ainda pouco discutido, né? Eu que agradeço o convite, realmente é um assunto muito importante. Cada vez mais nós vemos que a prevenção tem um aspecto fundamental no câncer de próstata, porque o câncer precocemente diagnosticado e tratado, ele tem uma altíssima probabilidade de cura, então nós devemos conscientizar a população, os nossos pacientes e familiares para buscar essa prevenção e tratamento precoce. E é uma conscientização que tem que ser feita no núcleo familiar, né? É todo mundo junto ali? Todo mundo. Muitas vezes o paciente acaba vindo porque o familiar indicou, a esposa tem um papel importante, né? A mulher, de uma maneira geral, ela é mais atenta a essas questões de cuidado em saúde. Então, muitas vezes, ela acaba insistindo com o marido, com os familiares, para que haja essa procura. E realmente isso é muito importante. O homem ainda é bastante resistente em procurar um urologista e em querer cuidar um pouco mais da sua saúde, porque você tocou num ponto fundamental. A mulher realmente leva, estou falando por experiência, às vezes precisa laçar o marido e levar no médico. Mas o homem ainda é mais resistente ou ele já está mais aberto para isso? Eu acho que ele está mais aberto. Nós vemos isso em diferentes gerações, né? Então, aquelas pessoas de mais idade acabam sendo mais resistentes, mas as gerações mais novas estão aderindo mais à promoção da saúde, à prevenção, estão entendendo mais esse conceito de prevenir, de promover a saúde, não só de relacionar a doença como algo negativo e com sequelas. E com naturalidade, né? Tratar o assunto com naturalidade, né? Embora se fale mais do câncer de mama, o câncer de próstata em 2013 teve muitos casos além do câncer de mama. Foram mais de 60 mil novos casos. Isso é assustador, é um índice altíssimo, né? É um índice altíssimo e essas estatísticas, se nós formos observarmos nos últimos 3 anos, elas têm aumentado. Então, cada vez mais se faz mais diagnósticos de câncer de próstata e é o tumor sólido mais comum no homem. Ele é mais incisivo? Sim, é o que tem maior incidência. E essa campanha, Novembro Azul? Primeiro que é um nome lindo, né? E como ela surgiu, como ela nasceu, por que o mês de novembro? Foi uma ideia de uma empresa, né, de cuidado à saúde, em conjunto com a Sociedade Brasileira de Urologia. Veio na sequência do Outubro Rosa, né, pegando aí um pouco a carona com a questão da prevenção do câncer de mama. E é uma política nacional de saúde, de atenção à saúde do homem. Então, realmente é muito importante nesse aspecto da prevenção. Somente 32% dos homens já afirmaram terem feito o exame de próstata. Preconceito, falta de informação, ideias equivocadas, o que acontece aí? Acho que tem um aspecto cultural importante, né? Normalmente muitos pacientes chegam com alguns conceitos não totalmente corretos com relação ao exame, com relação ao desconforto no exame. Tem a questão também de não procurar e muitas vezes não ter acesso também, né? Então nós temos a oportunidade de trabalhar no Sistema Único de Saúde, nós vemos que o acesso ao especialista realmente ele tem que melhorar. Então, às vezes falta essa oportunidade também para algumas pessoas, ou muitas vezes demora um pouco mais para que ele consiga ter acesso a um urologista no Sistema Único de Saúde. Falando do SUS, 30% dos casos diagnosticados de câncer de próstata estavam já em estado avançado. Ou seja, com pouca chance de cura, né? Isso, exatamente. A descoberta precoce pode levar esse índice para 90% de uma chance de cura. Isso, até mais, 98% em alguns casos. Quanto mais precoce for o diagnóstico, tem os tumores que são localizados, a chance de cura chega a 98%. Se o tumor for descoberto numa fase mais avançada ou mesmo metastática, essa chance já cai bastante. Então, o que falta, doutor Murilo? Mais informação ou políticas públicas para a saúde mesmo? Eu acho que um conjunto desses dois fatores. Mais informação, essas campanhas de esclarecimento, como têm sido feitas, elas ajudam bastante. Vários pacientes acabam nos procurando após esses períodos. Algumas empresas fazem isso nas estradas, essa conscientização. Então, eu acredito que tem que ser um esforço da sociedade em conjunto. Tanto os meios de comunicação, poder público, realmente isso é importante. O exame é simples. Quais exames são indicados? Normalmente o exame é o exame digital retal, o exame de toque retal.
É um exame rápido, demora alguns segundos para ser feito, é um exame indolor, é um exame que tem realmente o desconforto por ser um exame que envolve partes íntimas, mas é um exame muito rápido e indolor. E o exame de PSA, que é uma dosagem de sangue comum, como é feito o hemograma, o exame para detecção de diabetes. Esses são os dois principais. E existe algum sintoma que a gente possa ficar atento em relação ao câncer de próstata? Nos casos iniciais não, porque normalmente o tumor de próstata ele não dá sintoma quando o tumor está localizado. Quando a pessoa tem já um tumor avançado, que já está comprimindo a uretra, que é o canal da urina, pode ter algum sintoma urinário, pode ter dificuldade para urinar. Nos casos de tumores metastáticos, o paciente pode ter dor óssea, então pode chegar com um quadro já avançado. Mas inicialmente o tumor é assintomático e essa é a vantagem da detecção precoce, não deixar o tumor se manifestar com sintomas para que seja detectado. E existem diferentes tipos de tumores? Eles mantêm uma característica parecida em todos os pacientes? Como é que ele se origina ali? Na maioria dos tumores de próstata, nós chamamos de adenocarcinoma, que são os tumores originados do tecido glandular. A próstata é uma glândula do sistema reprodutor masculino e, por ter uma alta taxa de renovação celular, ela acaba sendo suscetível a esse tipo de tumor, um crescimento anormal de células neoplásicas. Mas a maioria dos tumores, na faixa etária adulta, eles têm um aspecto insidioso, lento, de crescimento lento, então ele é possível de ser detectado e fazer todo um planejamento terapêutico numa fase precoce e sem maiores sequelas para o paciente. O homem, então, deveria, assim como a mulher, fazer o seu exame todo ano, o homem tem que fazer isso também. A partir de que idade ele tem que fazer todos esses exames? Normalmente, quando a pessoa tem algum parente na família, pai, tio, irmão, que já manifestou o tumor. Tem um fator hereditário, então? Tem um fator hereditário, não é a maioria dos casos, tem os tumores que são esporádicos, que correspondem à maior parte dos casos, mas tem os tumores hereditários, que normalmente são 2 ou 3 parentes que tiveram tumor de próstata na idade mais precoce, menor que 55 anos. Isso pode chegar até 20% dos casos, essa situação, em torno de 10% a 20%. A maioria são tumores esporádicos. Então, o homem deve procurar com 45 anos, se tiver algum caso na família, ou então a partir dos 50 anos, a população em geral. Exatamente. E é um tipo de tumor que pode se espalhar para outros órgãos? Normalmente ele se espalha para os tecidos linfáticos, que ficam na região pélvica, e pode se espalhar para ossos, que é mais comum, o acometimento metastático dos ossos, outros órgãos sólidos, como o fígado. Então, realmente, se não tratado, ele traz grandes malefícios mesmo, Agora, tem um preconceito também assim, Uns dizem que sim, outros dizem que não, que o homem que passa por essa cirurgia pode ter uma disfunção erétil, pode não ter filhos. Isso é mito ou isso é verdade, doutor Murilo? Não, isso acontece, realmente. A cirurgia, a próstata, ela fica numa região que é uma região muito delicada, fica próxima do reto, entre a bexiga e a uretra, que é o canal por onde a urina é eliminada, e os nervos responsáveis pela ereção estão em íntimo contato com a próstata. Então, se realmente a pessoa tem um diagnóstico mais tardio, o tumor já acometeu essa região, essa inervação, para o controle oncológico, ou seja, para a cura do paciente, é necessária uma cirurgia mais ampla, mais radical. Então, isso aí pode trazer um impacto negativo na função erétil. Por isso, a importância também da descoberta precoce e do tratamento precoce. Quanto mais precoce, melhor o resultado funcional, em termos tanto da função erétil quanto da continência urinária. Bom, então, muito importante essa discussão e que o homem tenha realmente a clareza de que ele pode e deve procurar um médico quanto antes. Até porque ele vai precisar de um auxílio psicológico também em alguns casos, Normalmente, quando isso acontece, o homem ele tem a curiosidade em saber a extensão dessa doença, ele não quer saber, ele foge um pouco disso, a família que acaba assumindo esse papel ou não? O homem lida bem com isso? Ele lida bem. Normalmente ele tem, e realmente esse é um aspecto que é muito importante para o homem. Muitos deles acabam tomando as suas decisões baseado principalmente nessa questão funcional, o que é muito importante, A gente sabe que isso é um aspecto fundamental. Então, para isso é importante também uma equipe multidisciplinar, para conseguir conversar com esses fatores, todos esses fatores. Isso é importante que seja uma discussão bem ampla, que a pessoa tenha tempo para pensar realmente, para decidir sobre o tratamento. Mas o aspecto funcional é fundamental na cirurgia para o câncer de próstata. Doutor Murilo, é possível fazer só o exame de sangue ou não? Porque tem alguns médicos que só indicam o exame de sangue, como tem pacientes que só querem fazer o exame de sangue.
Isso não é adequado. Normalmente o exame de sangue e o exame de toque retal eles são complementares. Se você for analisar só o PSA dentro da faixa da normalidade, até 20% dos casos a pessoa pode ter um tumor de próstata. Então 20% em se tratando de um tumor não é um índice aceitável. Então ele deve ser correlacionado com o exame de toque e caso haja alguma suspeita, uma alteração ou do PSA ou do exame de toque, solicitar uma biópsia, que é o exame para confirmar o diagnóstico. Você já pegou o paciente com exame de sangue, um índice baixinho, mas que tinha um tumor? Exatamente. Muitas vezes nós recebemos pacientes que fizeram acompanhamento só com exame de sangue, às vezes por mais de anos, né, e tinham uma alteração no exame de toque, mesmo com valor normal, com PSA muito baixo, em torno de 0,5, 1, que está dentro da normalidade. Então sempre deve ser feito o exame de toque para complementar o PSA e para decidir o prosseguimento da investigação diagnóstica. Como é feito o tratamento? O tratamento ele evoluiu bastante nos últimos anos, desde uma cirurgia que tinha altas taxas de sangramento e de complicações, até cirurgias minimamente invasivas, utilizando cirurgia laparoscópica, que é feito por vídeo, e hoje até mesmo cirurgia laparoscópica assistida por robô. Mesmo a cirurgia aberta também, ela tem altos índices de cura, tanto controle oncológico quanto o aspecto funcional. Então, ela evoluiu bastante, o paciente pode, para o tratamento, decidir entre a cirurgia, que é um tratamento curativo, pode-se fazer a radioterapia também, que também evoluiu bastante nos últimos anos, né? A precisão da radioterapia, de não acometer os órgãos vizinhos, ela melhorou bastante nos últimos anos. Até tratamentos para tumores mais avançados, como hormonioterapia, como quimioterapia. A quimioterapia também, né? Só para tumores avançados. Normalmente, para tumores localizados, você pensa no tratamento curativo, ou seja, cirurgia ou radioterapia. Depende da escolha do paciente e alguns fatores, idade, expectativa de vida. E o tipo de tumor, né? E o tipo de tumor. A cirurgia ainda é aquela modalidade terapêutica que oferece maior taxa de cura a longo prazo. Então, após 10 anos, os pacientes têm a melhor chance de cura com a cirurgia. Sintomas como, por exemplo, dificuldade de urinar, estão relacionados, esse sintoma está relacionado à próstata ou não? Isso é importante. Ele pode estar relacionado nos casos avançados. Nos casos iniciais, normalmente o paciente, depois de uma certa idade, pode ter esses sintomas devido ao crescimento benigno da próstata, que nós chamamos de hiperplasia prostática benigna. Natural isso? Natural, que é muito comum, é uma alteração do envelhecimento. Então, a próstata cresce naturalmente devido à ação da testosterona, que é o hormônio masculino. O paciente vai ter alterações do jato urinário, pode acordar à noite, algumas vezes para urinar, pode ter uma diminuição do jato urinário, que nem sempre está relacionada ao câncer de próstata. E nem ao rim? E nem ao rim. Ela pode, se numa situação mais avançada, acabar prejudicando o rim diretamente, porque a pessoa não vai conseguir urinar bem, mas de uma maneira inicial não está relacionada. Obrigada, doutor Murilo. E você continue conectado com a gente, porque o Sala de Visita tem sempre muito mais informação para você. Sala